Boa noite, amigos. O Tribuna Livre está no ar e mais uma vez, para a alegria dos nossos telespectadores, nós vamos falar de medicina. No último programa, nós discutimos aqui alguns medicamentos alternativos, falamos de alopatia, homeopatia, fitoterapia e o nosso público telefonou como nunca. Hoje, certamente, teremos uma repetição do que aconteceu no último programa, porque hoje nós vamos falar de medicina e de uma medicina de alto nível. Estão hoje aqui conosco o Dr. Cícero Job, é um jovem médico, filho de Juazeiro do Norte, que é neurocirurgião e hoje vem abrilhantar o nosso programa e passar importantes informações para os nossos telespectadores. Ao lado dele, o não menos jovem, Dr. Carlos Eduardo Luna, que é otorrino, faz parte hoje da nossa bancada, ao lado da doutora Aparecida Guedes, que é geriatra. Eu até brinquei aqui com o Vasque, dizendo que hoje os apresentadores estão bem assistidos, porque tem uma médica geriatra no programa. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos, é verdade. Boa noite, senhores convidados, telespectador. Certamente nós vamos ter uma conversa hoje bem informativa e com certeza bem participativa. Porque nós vamos falar sobre uma questão que tem acometido aí a grande maioria da população, que é a questão da insônia. Eu fiquei curioso para fazer esse programa porque no meu dia a dia da clínica também, na conversa, na anamnese, eu comecei a pesquisar sobre a questão da insônia, dos distúrbios do sono, Luiz Carlos e senhores telespectadores, e nós observamos que é uma grande parcela da população que tem problema para dormir. E haja visto que você ter um sono tranquilo, que é uma necessidade fisiológica, como comer, como respirar e beber, é importante e fundamental para a nossa saúde. Então nós estamos aqui com um neurologista, neurocirurgião, doutor Cícero Job. Estamos aqui com a geriatra que vai falar que velho dorme pouco, né, doutora? Sempre quando a idade aumenta, o sono diminui, apesar de que a gente dorme um terço da vida. E temos também o doutor Carlos Eduardo, que é especialista em otorrinolaringologia, que vai falar aqui também sobre o distúrbio do sono que tem a ver. O cara está lá roncando demais, né, doutor? Tem alguma coisa aí. E nós queremos que o nosso telespectador participe para a gente extrair desses três profissionais o mais que pudermos para informar e esclarecer ao nosso telespectador. Muito bem. E nós vamos começar o nosso debate de hoje saudando os nossos convidados e até com certo entusiasmo em ver esses jovens médicos, jovens profissionais que ingressaram na carreira da medicina e hoje já são grandes profissionais no nosso meio, abrilhantam a nossa medicina. Isso é muito importante para todos nós. Dr. Cícero Job, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Luiz Carlos, o prazer é meu. Quero agradecer o convite do programa e espero esclarecer algumas coisas sobre o sono. Ok. Dr. Carlos Eduardo, muito obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite a todos. Quero dizer que o prazer é meu em estar contribuindo e trazendo informação sobre algumas doenças que hoje em dia são pouco conhecidas e também subtratadas e subdiagnosticadas. Certo. Então é um prazer estar aqui para tentar esclarecer um pouco sobre algumas patologias relacionadas ao sono. Doutora Aparecida, que está muito bem acompanhada, seu esposo está assistindo ao vivo o nosso programa, dando uma força. Muito obrigado por ter vindo, doutora. Eu é que agradeço o convite, né? Como você disse, a gente vai dizer que velho dorme pouco, então esse tema realmente faz parte do nosso dia a dia, né? Quem é que não tem uma queixa de insônia em algum momento da sua vida, né? Então é um tema realmente. Eu quero, inclusive, parabenizar pela iniciativa, né, de falar sobre o tema. Vasco, pode fazer a primeira provocação. Eu gosto de dizer que a gente prefere fazer uma conversa assim, de certa forma, didática, para que o telespectador possa acompanhar e entender o que a gente está falando, até porque a linguagem médica, de certa forma, é de fácil acesso para a grande maioria dos telespectadores. E eu estou colocando isso aqui para que vocês entendam que nós estamos falando para uma massa, para um público grande aqui na região do Cariri. Aí eu gostaria que a gente começasse a definir para o nosso telespectador o que é o sono normal. Vou começar com o Dr. Job, o que é o sono. Porque aí a partir da gente começar a traduzir o que é o normal, aí fica mais fácil
do nosso telespectador entender o que não é normal no dormir. Aí nós vamos entrar realmente nas questões que faz com que o sono não seja um sono tranquilo e reparador. O sono, na verdade, ele é um processo cíclico, que acontece durante o período, a cada, em média, 18 horas, e ele tem diversas finalidades, né? O sono, diversas, tanto cerebrais, quanto para a produção de hormônios, quanto para a consolidação de memória, quanto para metabolismo de algumas substâncias. Então, na verdade, o sono ele é imprescindível à vida, e a partir da década de 90 para cá ele passou a ser melhor estudado, né? De 90 para os dias atuais ele passou a ser melhor entendido. Tanto é que hoje nós temos diversos consensos sobre as patologias, sobre as doenças do sono. O último é lançado agora em 2005, né, que ele esmiuça, ele detalha esse consenso de todas as patologias relacionadas com o sono. Então, o sono ele é um processo cíclico relacionado à manutenção do equilíbrio do corpo humano, né? Ele é essencial para isso. Muito bem. Doutora Aparecida, já que a senhora é geriatra, a pergunta lógica seria: muda muito no sono do jovem para o sono do idoso, já que no aspecto fisiológico há várias mudanças? Muda. Durante o processo de envelhecimento, né, ao longo da vida, o idoso ele sofre uma série de alterações no corpo e alterações cerebrais também, e a gente tem uma mudança progressiva no sono. Então, quanto mais idade, menos ele dorme, digamos assim. Então, fisiologicamente, normalmente, o idoso ele dorme em média 5 a 6 horas por noite, né? E o sono dele ele é mais superficial, ele tem um sono com vários despertares durante a noite, né? Pelo próprio processo de envelhecimento, isso acontece. E ele tem uma tendência também a fragmentar o sono, então ele tem uma tendência a cochilar durante o dia também, né? Uma outra variação. Embora esse cochilo ele é para ser aquele cochilo depois do almoço, né? As pessoas têm a ideia de que o idoso é normal que ele durma o dia inteiro, né? É um primeiro mito que a gente tem que acabar, é que aquele idoso que está dormindo de manhã, de tarde, um bom período da manhã, um bom período da tarde, ele está doente. Aí não é normal porque é velho, né? Mas ele tem essa fragmentação do sono. O sono ele tem uns despertares frequentes e dorme menos, comparado ao mais jovem. Doutora, já que nós estamos falando em cronologia e idade, tá certo? Idoso, porque a criancinha ela dorme demais, né? Criança, o recém-nascido, ela dorme praticamente o dia inteiro e parte da noite, praticamente é isso. Então eu queria também, porque certamente vai chegar a pergunta desse tipo aqui. A minha criança, o normal é a criança dormir mais e tal, e ela não dorme também. Então deve ser, quando a gente está tratando assim da relação da cronologia, vamos para um extremo a outro. Tem a criancinha, tem o idoso que dorme menos. Eu não sei se o doutor Cícero ou você, nós vamos já para você, viu, Carlos? Pode ficar tranquilo aí. Podia explicar essa diferença aí da criança e do idoso, porque certamente alguém queria saber também sobre isso. Dá pra... Bom, na verdade, assim, a criança, existe um hormônio que é liberado somente durante a fase profunda do sono, que é o hormônio do crescimento. Então, sabidamente, isso é uma evolução, né, do ser. A criança ela dorme muito para a produção desse hormônio do crescimento. Então, a velocidade de crescimento de uma criança é muito elevada, né? Então, naturalmente, que existe a exigência do corpo humano, da natureza, da produção desse hormônio do crescimento. Então, isso se justifica, em partes, da necessidade da criança dormir mais, dormir bastante durante o dia. Muito bem. Chegou a vez, doutor Carlos Eduardo, né? Tá, eu ainda acho que não vai chegar, mas a não ser que você queira fazer alguma intervenção com relação a isso, cara. Complementação. O sono é algo dinâmico, certo? Que vai mudando ao longo, dentro de diversos fatores, ao longo da idade. Isso. Certo? Então, só para falar um pouco de números, que o pessoal gosta de saber números, um recém-nascido, por exemplo, dorme em média 17 horas ao dia.
E essa quantidade de hora vai reduzindo com o aumentar da idade, chegando ali na adolescência, fica em torno de 9 horas, certo? 9, 10 horas. A gente nota que o adolescente tem essa tendência, alguns pegam até uma fama de preguiçoso, dorminhoco, não é isso? Mas é na verdade normal. é a necessidade É normal. dele, certo? E, como a doutora Aparecida já falou, chega após 60, 65 anos, já idoso, essa necessidade, também por questões hormonais, que o doutor Cícero falou, já não é tão grande. Certo? Tem a necessidade de reparar, certo? Reparação cognitiva da memória, tá? Mas não há necessidade, também pelo hormônio do crescimento, também justifica isso, de dormir às 17 horas que um recém-nascido necessita. Certo? Então chega no idoso, dorme aí em torno de 5, 6 horas. Certo? Então isso é fisiológico, é cíclico, e o sono até nisso se adequa à idade. Certo? Isso. Agora, aí certamente vai valer para os três. Nós já dissemos ao nosso telespectador o que é o sono, o velho dorme menos, já foi explicado, a criança dorme mais, já foi explicado. Agora nós vamos começar a entrar nas complicações realmente do sono. Na insônia, as causas, as principais causas de insônia que chegam no seu consultório, no consultório da doutora e no consultório do doutor Carlos Luna. Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre aí, porque são variadas causas, né? Até do ambiente, do próprio ambiente. Mas vamos falar mais das causas ligadas à doença, a manifestações intrínsecas da pessoa, doutor. As mais frequentes, né? As mais frequentes, aquelas que são mais corriqueiras, a queixa mais corriqueira no dia a dia da clínica. Bom, a insônia hoje ela é, de longe, o distúrbio do sono mais frequente, né? E ela é definida como a incapacidade de manter ou de se iniciar o sono. A insônia você tem como definir se ela é uma insônia doença, ou seja, uma insônia primária, ou se é uma insônia manifestação de uma doença, que é o mais frequente, né? A grande parte das vezes não existe doença relacionada. A grande parte das vezes o paciente tem uma higiene do sono inadequada, ou seja, é aquele paciente que toma café à noite, é o paciente que liga a televisão quando está deitado na cama, é o que leva trabalho para a cama, é o paciente que tem uma luminosidade exagerada na casa antes de dormir, enfim. E é o computador, né? O computador, que é um estímulo visual intenso para o córtex, para o cérebro. Então, isso é insônia relacionada com hábitos, a higiene do sono inadequada, que a gente chama. E existe a insônia relacionada com manifestações de algumas doenças. Por exemplo, as doenças de tireoide podem gerar insônia, o hipertireoidismo. Pacientes que têm um grau de ansiedade, depressão também podem se manifestar com insônia, dentre diversas outras patologias. E existe a insônia primária, que ela é mais rara, que é a insônia doença. O paciente tem todo um ambiente adequado, não tem nenhuma outra doença associada, mas não consegue dormir. Essa é a insônia primária, que é uma minoria dos pacientes. Eu queria, aí vale para os três também, para a doutora Aparecida, doutor Carlos. Às vezes a gente, até como médico, eu sou profissional da saúde, mas não dentro especificamente dessas áreas, mas quando a gente pergunta, a pessoa diz, doutor, eu não consigo dormir, conciliar o sono, porque eu mexo demais com as pernas e fico... O que tem alguma coisa relacionada, isso é alguma coisa de ordem neurológica, para explicar essa queixa, que às vezes comentam essa questão. Vocês já ouviram nos consultórios, nas clínicas de vocês, essa queixa? Como o Dr. Job falou, existe realmente a insônia primária, existe a insônia dita secundária ou associada a algumas patologias. No caso que você mencionou, existem alguns distúrbios que favorecem a insônia. No caso do movimento das pernas, existem 2 distúrbios principais, que é o quê? O primeiro é chamado síndrome das pernas inquietas. É um nome um pouco diferente para quem não está acostumado, mas o que seria isso na prática? É o paciente que, quando chega no final da tarde, no início da noite, ali perto da hora de dormir, ele tem aquela sensação irresistível de movimentar as pernas. Então imagine você iniciar um sono, que é um período que você precisa de tranquilidade, de repouso, com aquela sensação, formigamento nas pernas, que só cessa com o movimento. Certo? Então essa seria uma das possibilidades, que chama síndrome das pernas inquietas. E existem algumas outras que não relacionadas também ao movimento das pernas, que ocorre no decorrer do sono, não especificamente no início.
são movimentos periódicos de membros. Tá? Então, relacionados a membros, são basicamente essas duas situações. Doutora, em cima do que o doutor Cícero Job falou, das questões ambientais, era bom que a gente pudesse passar para o nosso telespectador um ambiente assim bem apropriado para que ele possa conciliar o sono, né? Em cima daquelas questões e tal. Desenha aí um ambiente bem legal aí para a pessoa tentar dormir com mais tranquilidade, doutora Aparecida. Inclusive a questão da cor, eu lembraria que algumas pessoas chegam a usar uma cor inadequada no seu quarto de dormir, né? Isso. O sono, como o Job disse, a higiene do sono ela é muito importante, inclusive no tratamento de quem se declara com insônia, né? É tão importante quanto você usar medicamento. A gente sempre inicia pelo tratamento não farmacológico, né? E em algumas situações precisa associar a medicação. Nessa questão da higiene do sono, o ambiente adequado para o sono seria um quarto sem barulho, né? O ideal é que não exista ruído ou barulho que atrapalhe esse sono. Um quarto que seja escuro. A luminosidade é importante, porque essa questão hormonal, existe um hormônio que é produzido durante a noite, que o estímulo para a produção dele, ele favorece o início do sono. E o estímulo para que ele seja produzido, a melatonina, é o escuro. Então, o quarto ele deve ser escuro, sem ruídos, né? O indivíduo ele deve usar a cama para duas situações, que é para a relação sexual e para dormir, né? Então, o que se orienta é que ele só vá para a cama quando ele sentir sono. E não deve ter no quarto nada que tire que alerte ele. Então, televisão, não deve ter televisão dentro do quarto, computador, hoje com os notebooks, né? O pessoal tem mania de sentar na cama e olhar a internet, acessar a internet, então não é uma coisa adequada também. Então nada que tire Esse é o ambiente ideal, né? o ambiente. Doutor, eu tenho uma curiosidade também, que já fui questionado sobre isso, Deixa com eu relação... aproveitar e perguntar, e essas pessoas que só gostam de dormir às claras, isso é uma anomalia? Algumas pessoas só gostam de dormir às claras. É um mau hábito, né? Que deve ser, assim, Deve ser combatido. Deve ser combatido? Como a televisão, né? Acho que uma boa parte da população tem uma televisão no quarto, que é também um hábito muito ruim. Na verdade, se ele consegue dormir com a luz acesa, não quer dizer que o sono dele está normal. No caso de uma dificuldade de iniciar o sono, é que você deve orientar que ele deve apagar a luz. Certo? Então, na investigação, você deve questionar a situação social, certo? O ambiente onde dorme, a questão do calor, do frio, também dificulta o início e a manutenção do sono. Tá? Então, todo o ambiente é importantíssimo para que o sono decorra normalmente. Então, se o paciente se deve inibir a luz, paciente com dificuldade de dormir, paciente com suspeita de insônia, que na investigação ele fala que só tenta dormir com a luz acesa, então cabe a gente orientar que ele apague a luz. É uma das medidas que deve ser orientada. A insistência não está conseguindo pegar no sono, um termo bem popular, né? E ele fica insistindo. É correto esse hábito ou ele tem que procurar uma outra atividade, e cansar um pouco, ler alguma coisa, ou ele tem que ficar insistindo para dormir? A orientação que a gente dá, tem até um termozinho engraçado para falar, que é a ruminação, né? Diz que você deita e fica naquela, será que hoje eu vou dormir melhor? E se eu não dormir às 8 horas? Existe esse mito que todo mundo tem que dormir 8 horas e a gente sabe que não, que isso é uma característica individual, né? Tem pequenos dormidores que têm uma necessidade menor de sono, que se desempenham bem durante o dia com 6 horas de sono à noite, né? E tem esse termozinho para definir isso, que é a ruminação. Então, será que amanhã eu vou conseguir fazer essa prova direito se eu não dormir bem? E essa ansiedade antecipatória, né? Será que hoje eu vou dormir melhor que ontem? Isso acaba estimulando a insônia, né? Então,
o que se recomenda é que, se ele não está conseguindo dormir, a gente tem um período que a gente chama de a latência do sono, que é o período desde que o indivíduo deita na cama até a hora que ele adormece, né? E essa latência do sono, ela é em média até meia hora. Então, se ele não consegue adormecer logo, ele deve levantar da cama e fazer alguma atividade e só voltar quando ele sentir sono. Eu gostaria de colocar a questão da alimentação, porque há muitas histórias interessantes com relação a alimento. Essa seria uma pergunta própria para um nutricionista, mas que todos os médicos de qualquer área sabem responder. Algumas pessoas aqui têm uns tabus, vamos dizer, aqui no Nordeste principalmente tem alguns tabus, né? Alguns foram criados a propósito. Não deve chupar laranja à noite, não deve chupar laranja à noite, não pode comer melancia, alimento tal não pode, não é isso? Uma feijoada. Uma feijoada nem puxar. pensar. Qual é a recomendação para a hora do jantar, para a hora do dormir, e que tipo de alimento não deve ser consumido muito próximo da hora de dormir? Vale para todos. Bom, não se deve ingerir nenhum alimento estimulante para o cérebro, né? O mais conhecido, todo mundo conhece, é o café, próximo à hora de dormir. Então, não só o café, mas qualquer alimento que contenha cafeína, como refrigerantes à base de cola, como também alguns chás, né, chocolate. Então, não deve ser ingerido esse tipo de alimento próximo ao período de dormir. Também refeições copiosas, né, como feijoada, como alimentos de difícil digestão, também influenciam negativamente no aprofundamento do sono, né? Então, não é adequado. E o ideal é que exista um período, né, antes de se deitar para dormir, lógico, da ingestão desses alimentos. Doutor Jobs, só para complementar e você responder também, porque já foi perguntado a mim, doutor, eu não posso ingerir alimentos de certa forma pesado, porque não vai contribuir para o meu sono à noite, mas é interessante que depois do almoço me dá um sono, doutor. Por quê? O que acontece? Explica, Jobs. Isso é natural. O sono depois do almoço não é o sono noturno, na verdade. O sono depois do almoço, ele dá realmente um pouco de fadiga mesmo, por causa da necessidade do organismo em diminuir a sua função para ajudar na digestão do alimento. Aquele leve cochilo após o almoço já tem alguns estudos demonstrando que é benéfico, né? Não é aquele sono que você dorme 2, 3 horas, mas aquele pequeno cochilo após o almoço, ele é benéfico, lógico, tomando os cuidados adequados, né? Pessoas que têm refluxo, por exemplo, evitar deitar logo após que se alimenta, enfim, que ele é benéfico, mas alimentar-se à noite e dormir, que é aquele período que a gente entra num sono profundo, que a gente necessita dos 4 estágios do sono da forma correta. Se você se alimenta e vai dormir, esse sono pode ser prejudicado por essa alimentação. Alguém quer complementar, doutor Carlos? Doutor Cícero falou bem, realmente deve-se evitar refeições copiosas, pelo menos 4 horas antes do período provável de iniciar o sono, da hora de deitar. E qualquer estimulante, certo? Cafeína, nicotina, o cigarro também é um estimulante, certo? Tudo isso pode atrapalhar o início do sono e levar à insônia. Certo. Então, são orientações gerais que todo paciente com insônia deve receber. E nós vamos aproveitar a oportunidade, Vasco. Vamos fazer logo o nosso intervalo, já que nós estamos devendo, né? Mas deixa eu deixar uma para o próximo bloco. Já pode deixar, engatilhado. Nós estamos falando aqui de hábitos alimentares, de café, cafeína, cigarro. Mas tem aquela turma que gosta de tomar uma e diz que é bom para dormir. Nós vamos falar sobre isso logo após. E vocês que são habituês exatamente da umazinha que a Vasco se referiu para dormir, devem nos aguardar. E nós já vamos lembrando, antes desse intervalo, que na próxima sexta-feira nós vamos fazer o segundo programa daquela série dos nossos ex-prefeitos. Sexta-feira estará aqui conosco Carlos Alberto Cruz, 2 vezes prefeito de Juazeiro, tantas vezes deputado estadual, vai estar conosco para fazer um belo programa, como fizemos com o doutor Mauro e haveremos de fazer com os outros ex-prefeitos de Juazeiro do Norte. Até já, amigos. Junto com o presidente Lula,
ajudamos a construir um novo Brasil. Criamos uma nova classe média que incluiu 35 milhões de brasileiros. Mas ainda há muito a ser feito. Cuidar da juventude, da segurança, da saúde, da educação e erradicar de vez a miséria em nosso país. Esse é o compromisso do PMDB. Trabalhar junto com a presidente Dilma e o governador Cid por um Brasil e um Ceará ainda melhores. Diga adeus aos gritos. A PV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Meus amigos, em nome da confiança de milhões de cearenses, trabalhar pelo nosso Estado será sempre meu compromisso. Jamais trairei meus princípios. Com toda tranquilidade eu garanto. Faremos oposição sim. Fiscalizar, cobrar e apresentar alternativas. Ao lado de novas lideranças, junto com a população, vamos fazer política com ideias e ideais. Turminha do MPF. Assunto de gente grande pra gente pequena. Rod, olha o meu presente para você. Todos os pássaros da selva juntos. Munani! Isso mesmo, Rod. Papagaios, tucanos, araras. Ai, ai, ai. E agora? Isso é crime, cara. Animais selvagens não podem ser presos. E eu não sei, Rod. Abre aí o presente. Tráfico de animais silvestres é crime. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação. Você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. E estamos voltando, amigo, com o nosso Tribuna Livre, hoje aqui com grandes profissionais da medicina, dando verdadeiras aulas aqui e tirando as dúvidas nossas e dos nossos telespectadores. Já vou colocar aqui algumas perguntas, muito embora já tenha uma pergunta do Vasques ali, para os três. Vamos logo ouvir as respostas daquela colocação que você fez. Do álcool, né? Porque tem algumas pessoas que acham que o álcool é indutor do sono e que tomam uma para poder dormir. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para avisar essas pessoas que gostam desse procedimento. Claro, isso é uma falsa ideia, né? Logicamente, o paciente vai dormir, mas não de uma maneira fisiológica, né? E o álcool, ele ajuda ao relaxamento da musculatura da orofaringe. Então, esses pacientes que ingerem álcool para dormir, na verdade, além da dependência que eles estão sujeitos, logicamente, eles vão ter uma dificuldade por aumentar e diminuir esse espaço das vias aéreas, eles vão aumentar o ronco, eles vão aumentar a resistência para o ar passar nas vias aéreas, e isso vai dificultar o sono
de uma maneira global. Então, não é recomendado. O álcool foi utilizado na década de 20 para outras patologias, mas hoje está em desuso, ninguém utiliza mais ingestão de álcool para fins terapêuticos. E também no sono não é reparador, não é assim, doutor Cícero? De jeito Dorme nenhum. mais cansado no outro dia. Cansado, a sensação de ressaca no outro dia, isso é pior, prejudica a concentração, então, na verdade, não é recomendado de forma alguma. Agora, doutor Carlos, Dona Zefinha, lá do bairro Padre Cícero, em Milagres, quer saber por que acontece o ronco ao dormir. Na verdade, o ronco é uma expressão de uma dificuldade respiratória. Por que as pessoas roncam? O ronco é a vibração, certo, das partes moles da garganta, da faringe. Então, geralmente, ele expressa alguma dificuldade, alguma obstrução, certo, no trajeto do ar, do nariz até o pulmão. Certo? Então, é uma expressão, é uma vibração das partes moles da garganta. Isso é o ronco. Então, minha amiga, é normal sim. Eu queria ainda aproveitar, porque eu estava querendo ir para o parte, mas ela já se antecipou, interessante. Nós dissemos que é normal, mas eu não perguntei ao doutor Carlos se tem cura para ronco. Pois é, exatamente, ou algum tratamento. Tem algum tratamento, doutor, para ronco? Tem, na verdade, o ronco... Porque tem as causas também, né, doutor? Isso. A obesidade é uma das tais, enfim, a complexão física... Tem essas causas. Na verdade, o ronco, não é que ele seja normal. Como eu falei, ele expressa uma dificuldade respiratória. Certo? O problema do ronco, o principal problema relacionado ao ronco é o problema social que a pessoa que ronca sofre. Certo? É justamente a esposa que tem um marido que ronca, coloca para dormir na sala, coloca para dormir em outro quarto. Para a saúde do paciente, assim, fora essa questão, esse bem-estar social, certo? Não tem grandes repercussões, o ronco. O problema é que o ronco, eu considero que o ronco é o alarme para uma outra doença que chama apneia do sono, certo? Então, o que é a apneia? A apneia é parar de respirar durante o sono, certo? E o ronco está muito associado, é muito frequente, certo? Está presente em quase todos os pacientes que têm apneia, certo? Então, é importantíssimo aquele paciente que tem um ronco intenso, certo? Que a esposa, a namorada... relata que ele sufoca fica dormindo, incomodado, como se engasgasse, chega a engasgar, certo? Aquele paciente que tem sonolência durante o dia, então esse paciente você tem que diferenciar se ele só ronca, certo? Ou se além do ronco ele tem a apneia do sono, ou seja, se ele para de respirar, porque a apneia sim tem graves repercussões ao paciente. Eu devo confessar que minha esposa tem uma técnica muito boa. Quando eu esporadicamente ronco, ela me dá um tremendo tapa e manda que eu me recomponha. Doutor Carlos, quais seriam assim as técnicas assim que podia ser usada no sentido de diminuir um pouco a posição de dormir, se tem alguma relação, enfim? Existem algumas situações que favorecem o ronco, certo? O doutor Cícero Job, no início da aula, falando de sono, falou que o sono é algo cíclico e que tem vários estágios. Um desses estágios do sono, que é o popularmente chamado sono profundo, é um estágio de relaxamento muscular. Então, toda a musculatura do corpo relaxa, inclusive a da garganta, que é onde ocorre o ronco. Isso. Certo? Então, o álcool é um relaxante muscular, favorece o ronco. Então, pode perguntar a uma esposa que tem um marido que ronca e bebe, e diz que quando ele bebe, o ronco terrível. É insuportável. Outra situação, a posição, dormir com a barriga para cima, favorece o ronco, certo? Fumar favorece o ronco, porque dá inchaço, edema da garganta, certo? Então, são diversas situações que favorecem o ronco. O ronco tem alguma predisposição para alguém, algum biotipo, algum formato da pessoa que é mais predisposto? Existe. A avaliação física dos pacientes que roncam mostra o seguinte, que a grande maioria dele é obeso, certo? E a grande maioria dele tem uma circunferência do pescoço, certo? Aquele pescoço largo, certo? Então, são características do paciente roncador. Lógico que existem pacientes magros, altos, que são os longilíneos, né, que roncam também. Então, é importante o exame físico completo desses pacientes, porque cada caso é um caso. Como eu disse aos senhores, os nossos telespectadores adoram quando a gente faz um programa sobre medicina, porque a nossa tribuna se transforma realmente numa bancada de consultas, né? Está aqui o receituário, né? Muito bem, Dona Janes, lá do Tiradentes, pergunta: tenho uma filha de 5 anos e ao dormir ela se mexe muito e às vezes sofre de insônia. Isso é normal, doutor Cícero Job?
Não, na criança é mais intenso ainda a relação ambiente e sono. Às vezes os pais não têm a orientação adequada e acabam estimulando a criança de uma forma inadequada, seja com alimento, seja com estímulo de televisão, computador, barulho, e essas crianças passam a ter um sono intranquilo. E na criança isso tem uma repercussão enorme, porque, como a gente comentou já inicialmente, o hormônio do crescimento é liberado no sono profundo. Essas crianças, durante o dia, ao invés como adulto que fica sonolento, essas crianças ficam hiperativas durante o período diurno, dificultando o aprendizado, ficam irritadas, dificultando o aprendizado escolar. Então, isso traz uma repercussão para uma criança, né, incalculável. Então, mas o básico de tudo, criança, menos ainda a gente trata com medicação para a indução do sono. Então, se o adulto, a gente tem uma tendência a primeiro modificar o ambiente, como a Aparecida falou, a criança menos ainda. A gente tem que induzir esse sono, modificando o ambiente, ajustando o ambiente para dar condições adequadas para ela dormir sem precisar de medicação ou nenhum outro indutor do sono. É aconselhável essa mãe procurar um pediatra, no caso? Claro, ela na verdade ela tem que procurar inicialmente um pediatra, o pediatra vai passar as orientações adequadas, né? Existem diversas técnicas até de iluminação. Isso. A gente sabe para determinadas crianças uma luz que a gente chama uma luz azul de 6 volts, é uma luz que estimula a onda cerebral do sono, então pode ser colocada no canto do quarto, como na parte inicial da noite, para ir estimulando, diminuindo a atividade cerebral dessas crianças. Isso são indícios que isso funciona, não tem nada confirmado, mas algumas pessoas têm utilizado com resultados. E modificar a alimentação, o estímulo visual, enfim. Doutor Vaz, essa vale para os 3, né? É normal dormir pouco à noite e muito à tarde? Qualquer um pode responder. Normal parece não ser, né? Dormir pouco à noite muito à tarde, e muito à tarde. Não é normal, a não ser que tenha mudado o ciclo biológico, trabalha a noite inteira, né? Às vezes. Às vezes, certo? Isso tem que ser conversado com o paciente. Às vezes ele dorme pouco à noite porque está dormindo muito à tarde, certo? É diferente o dormir muito à tarde do cochilo após o almoço, certo? Então, dormir muito à tarde é prejudicial. Provavelmente é o que está causando dormir pouco à noite. Essa vamos voltar. Deixa eu registrar aqui que a pergunta é de Dona Cida, do bairro Antônio Vieira. Eu queria, para a gente não esquecer, você começou a falar sobre a apneia. A apneia é uma das complicações gravíssimas no sono, não é isso? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, explicassem para o nosso telespectador o que é a apneia. Dentre as doenças do sono, existem as doenças respiratórias relacionadas ao sono. E a apneia do sono está dentro dessas doenças, certo? Então, o que seria a apneia? A apneia é o paciente durante o sono, certo? Por diversos fatores, ele para de respirar devido, no caso da apneia obstrutiva, certo? Devido a uma constricção, um fechamento da garganta, certo? Esse fechamento ocorre por diversos fatores. Não é um fator isolado, não é só um nariz entupido, certo? Não é só uma amígdala grande. Então, por diversos fatores durante o sono, que é um período em que há relaxamento dos músculos, a garganta tende a colabar, o paciente para de respirar, parou de respirar, cai a oxigenação do sangue e o organismo, como um mecanismo de defesa, acorda o paciente para ele voltar a respirar, certo? E faz isso 100, 200 vezes durante a noite, dependendo da gravidade da apneia. Então, como eu falei, geralmente, cada vez que ele para de respirar, o organismo, como um mecanismo de defesa, ele acorda o paciente. Então, vamos supor que ele tenha 150 apneias em uma noite. Então, teoricamente, ele vai acordar 150 vezes. Não dorme. Na maioria das vezes, não lembra que acordou, certo? Chama microdespertar. Então, esse paciente que acorda 150 vezes à noite, que tem esse sono fragmentado, ele vai ter sonolência durante o dia, certo? Então, a sonolência é outro problema, tanto da insônia como da apneia, porque aumenta o risco de acidente de trânsito, certo? É algo que é importante falar aqui, que é uma das causas de acidente de trânsito, caminhoneiro também que dorme mal, certo? Então é basicamente isso. E aumenta, como eu falei, a apneia aumenta e muito diversas doenças, a prevalência de diversas doenças, aumenta o risco de hipertensão,
certo? Diabetes, colesterol alto, né, que é a dislipidemia, infarto, certo? O derrame, né, que é o acidente vascular. Isso. Então a apneia tem consequências e infelizmente é uma doença que é pouco diagnosticada, certo? Tanto por falta de conhecimento da população que acha que o roncar é normal, certo? Como por falta de conhecimento de médicos, que é uma área nova também, certo? Então é algo que está muito pouco diagnosticado. Eu queria, o doutor Cícero Job, isso é uma preocupação que é minha com relação a esses diazepínico, essa medicação desenfreada aí que é passada constantemente. Eu estou sem dormir, toma lá um diazepam, uma coisa desse tipo. Eu queria que você se referisse ao nosso telespectador sobre esse cuidado com esse uso desenfreado desses ansiolíticos, dessas drogas para dormir e tal, porque tem as consequências. Deixe-me registrar só que essa é a pergunta do senhor Marcílio, lá do bairro São Miguel. Sinto pouco sono à noite e uso o diazepam. Gostaria de saber as contraindicações dessa medicação. Isso é muito grave, né? Porque isso é grave porque isso demonstra a consciência de uma parcela da classe médica, né? Porque o paciente vai comprar essa medicação com uma receita do médico. Uma receita médica. Ele não compra esse remédio sem uma receita do profissional. E o que a gente vê, quem trabalha com medicina do sono, é que o paciente chega com o diagnóstico de insônia, o distúrbio do sono, usando ansiolítico para tratar esse distúrbio do sono, sem levar em conta a dependência que essas medicações geram, né, sem levar em conta o risco de intoxicação, né, e são usadas de forma até para pacientes idosos, são utilizadas em doses altas, e isso traz consequências enormes ao longo do dia. Pacientes acabam perdendo ainda mais a concentração, eles acham que estão dormindo, mas na verdade não é um sono adequado. Né? E isso, infelizmente, traduz, né? Isso é uma foto da consciência da classe médica atual. Não pode continuar dessa forma, porque o dano maior é para o paciente. O senhor Antônio, quer falar alguma coisa, doutora? Pode falar, doutora. Eu queria falar um pouquinho também sobre esse uso do diazepam, que é um uso realmente bastante acentuado, né? E puxando a sardinha para o meu lado, que é o lado do idoso, a gente sofre muito com esse uso indiscriminado. Dr. Cícero e Dr. Carlos Eduardo falaram em estágios do sono. Então, o sono normal, ele acontece em ciclos, né, durante a noite. A gente tem uma divisão em sono que a gente chama de sono não REM e sono REM. Sono REM é a sigla em inglês de movimento rápido de olhos que acontece durante esse sono REM. O sono não REM, ele é dividido em 3 estágios. O 1, que é aquela fase em que você está cochilando, está querendo dormir, como a gente costuma dizer, pescando. O sono 2 é um sono também ainda superficial. Depois vem o sono 3, que a gente chama carinhosamente de sono sol, que é sono de ondas lentas, é o sono mais profundo. Esse sono 3, ele é o responsável pela reparação do corpo, né? É que vai dar o vigor ao corpo para as atividades do dia. E tem, ao final, o sono REM, que é a fase do sono em que você sonha, é a fase em que acontece a consolidação, a fixação da memória, né? As informações que você recebeu durante o dia, você fixa na memória durante o sono REM. E aí o uso do diazepam, o que acontece é o seguinte, diazepam, ele faz parte de um grupo de medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos, que são os faixa preta, né? Faixa preta porque ele é controlado pelo Estado e não é à toa, é pela série de problemas que o uso crônico desses remédios trazem, né? Então, o diazepam, ele mexe com essa arquitetura normal do sono. Ele dá aquela sonolência inicial, mas ele diminui o sono profundo e o sono REM e aumenta o sono superficial. Então, o que é que acontece? O indivíduo, ao longo do tempo, ele vai ficando dependente desse diazepam e a dose que ele usa passa a ser, porque ele dorme um sono superficial, de manhã ele está cansado, então ele acha que a dose está pouca, aí ele aumenta a dose. E o que é que no final das contas, o benzodiazepínico, o diazepam, ele cronifica ainda mais a insônia. Porque vai ser um sono não dependência, viu, doutor? Cria uma certa dependência. Há uma dependência tão absurda com relação a isso, que há pessoas que, quando ele lembra que não tem o remédio em casa,
ele já está preocupado com a noite, em não dormir. Sei que hoje eu não vou dormir porque eu não tenho a minha medicação. Para você ver o grau de dependência que leva a isso. E no idoso, a gente tem uma complicação com o uso dessas medicações. O diazepam, ele tem, a gente chama de meia-vida. O tempo que ele passa no sangue de uma pessoa mais jovem, ele passa em torno de 24 horas no sangue. Então, ele não fica só à noite, né? No idoso, ele chega a passar 90 horas, porque o idoso ele tem mais gordura e essa droga ela se distribui bem nesse tecido gorduroso. E ele traz uma série de complicações. Ele traz uma tontura. Então, uma queixa frequente em idoso no consultório é de tontura. E, às vezes, essa tontura é pelo uso de medicamentos e o diazepam é um deles, né? Um outro problema que é muito sério no idoso é a queda, né? Então, a gente tem comumente mulheres idosas que são portadoras de uma doença chamada osteoporose, tem o osso fraco, e a gente morre de medo de quedas nessas pessoas, porque o risco de fraturar um osso é muito grande, né? E diazepam é uma causa também de aumento de quedas nos idosos, porque ele dá essa tontura e dá a sedação também, a sonolência durante o dia. Um outro problema sério do diazepam, do uso crônico do diazepam, é porque ele mexe muito com funções do cérebro que a gente chama de funções cognitivas. Então, ele diminui a memória, a atenção, a concentração durante o dia. Então, absolutamente desaconselhado. Contraindicado. Vamos apressar nossas perguntas, porque estamos caminhando para o final do nosso programa. As respostas são muito breves. Por exemplo, o senhor Carlos, do bairro São José, gostaria de saber se a insônia é hereditária. É ou não? Existe insônia hereditária? Na verdade, a insônia ela pode ter esse caráter familiar, porque como são herdadas algumas doenças, o paciente pode ter uma maior incidência de ansiedade, como o pai é ansioso, ou a mãe também é ansiosa, uma maior incidência de depressão. Então, naturalmente, pode ter essa influência, mas a grande parte das vezes a insônia realmente é esporádica. Prestem atenção, porque parece que o seu Antônio, lá da Chumbada, é uma exceção. Ele diz: eu fumo muito e ingiro muito café, mas durmo bem. Às vezes chego a dormir desde as 19 até as 7 da manhã. Isso é anormal? Ele está preocupado porque vocês mostraram a normalidade. E ele fuma, né? Toma muito café e dorme muito. É interessante. Então, parece até a sua exceção. A sensibilidade de cada um a esses estimulantes, cafeína, nicotina, é variável. Diferente, é variável. Existe o chamado dormidor longo, certo? Mas que não dá para, numa simples pergunta, afirmar que ele é esse tipo de paciente. Eu tenho uma pergunta curiosa, que eu sei que alguém estava... O sonhar, cientificamente, o que é sonhar? Aí é Freud, né? Qualquer um. Aí entra o Freud, né? Sonhar, na verdade, a gente sonha porque algo na nossa memória foi Todos gravado. sonham. Todas as pessoas sonham. Certo, só que o sonho é uma forma de interpretação, certo? Não é nada consciente. Então, o sonho geralmente é uma expressão, certo? De algo que foi gravado em nossa memória, certo? Então, o sonho, tanto o sonho, o pesadelo, no caso, o que é o pesadelo? É um sonho com caráter emocional ruim, certo? Então, o sonho é comum desde a infância, certo? Que mostra até o desenvolvimento cognitivo da criança, da imaginação da criança, e que perpetua até a idade adulta e idosa. Mas toda noite nós sonhamos? Toda noite a gente sonha, mas nem sempre a gente lembra. E não sonhar é anormal? Assim, a questão é isso, se você lembra ou não do sonho, certo? Sonhar, a gente sonha. Sonhar, sonha. Agora lembrar ou não. Agora geral, sonhar, todos sonham durante a noite. Nessa fase do sono REM é a fase em que acontecem os sonhos. Agora, a gente costuma lembrar os sonhos que acontecem no final da noite, na madrugada, né? Nesse sono REM da madrugada. O sono REM que acontece, porque são ciclos, né? 3 a 5 ciclos durante a noite. No início da noite, mesmo ele tendo sono REM, ele pode sonhar e ele não vai lembrar no dia seguinte, né? Então, o que acontece é que, às vezes, ele não lembra. Vamos abreviar, né? Muito bem. Dona Iracema do Salesiano, essa pergunta, a resposta me parece muito lógica, mas vamos passá-la. Se uma pessoa de 68 anos fuma muito e às vezes bebe, ela tem tendência para ter câncer de garganta? Me parece lógica, né? Me parece lógica.
Fuma e bebe, ela falou. Bebe e fuma. Os dois fuma principais, muito e às vezes bebe, com 68 anos. Certo, são os dois principais fatores de risco para câncer, tanto de boca como de laringe. Então, dona Iracema, é tempo de mudar de hábito. Dona Maria Eliane, lá do São José, por que uma pessoa com a pressão muito alta fica delirando? Isso é a chamada encefalopatia hipertensiva, né? Quando a paciente tem uma pressão muito elevada, há um extravasamento de líquido do espaço dentro do vaso para fora. E isso comprime algumas áreas cerebrais e acontece com a confusão mental, a encefalopatia em alguns casos. Atendi a dona Renata lá do bairro São Miguel, tem um filho de 2 anos e ele não costuma dormir bem à noite. Gostaria de saber a idade certa que passamos para ter um sono e dormir de 7 a 8 horas pela noite. Estou assim meio entrucado, mas dá para entender, né, bem doutor a criança dela, né? Só falar um pouco aqui de sono nas crianças. O sono é algo que é aprendido, certo? Então, na infância é comum a mãe colocar a criança para dormir, ninando, balançando, coloca um som para a criança ouvir. E isso, na verdade, é ruim, porque isso leva ao que chama de distúrbio de associação. Ou seja, a criança vai crescer, vai aprender que só vai conseguir dormir quando tiver uma música de ninar, quando tiver um balanço para ela. E isso não, tenho certeza que a mãe não vai conseguir fazer isso a vida toda. Então vai chegar um momento que a criança vai deixar de dormir porque não vai ter essa associação. Certo. Então, isso é um pouco complicado. A pergunta de seu José Pedro, lá do bairro Aeroporto, parece-me já foi respondida. Quando me alimento à noite, não consigo dormir bem. Porque isto acontece, o doutor já explicou, né? A digestão precisa de um certo tempo para você depois dormir. Patrícia, do João Cabral, gostaria de saber o tratamento para pessoas que têm adenoide, principalmente as crianças que sofrem de insônia. O problema da adenoide, na verdade, leva ao ronco e à apneia do sono, no caso da criança, certo? Então, dependendo da clínica da criança, é normal uma criança de 5 anos ter adenoide e ter amígdala, certo? Só se opera essas estruturas, adenoide e amígdala, quando tem repercussão, principalmente respiratória. Ou seja, aquela criança que ronca e na investigação você descobre que ela tem uma adenoide crescida, uma amígdala crescida, tá? Então, o tratamento é cirúrgico quando tem repercussão clínica, obstrução respiratória. Certo. Doutor Cícero, uma perguntazinha bem rápida e a resposta também. Quanto tempo um ser humano ele aguenta passar sem dormir? Isso é variável, mas isso depende da idade, depende de diversos fatores, mas isso é um período, ele não vai além de, pode passar até 4 dias, mas isso tem algumas variações. As consequências são graves. São graves. Bom, a última pergunta de dona Cícera das Neves é da Vila Santa Terezinha, em Barbalha. Gostaria que os profissionais da medicina comentassem sobre as doenças que não têm cura. Não, fica para outro programa, minha querida dona Cícera das Neves. Nós vamos trazer profissionais dessa área. Ela, inclusive, cita aqui o caso do lúpus, uma doença muito rara. Aí é um debate específico. Um debate específico. Agora é o momento de agradecer a todos, né, pela participação nesse Tribuna Livre de hoje. Doutor Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Foi realmente muito importante, muito Carlos, você tem um aparelho aí que queria mostrar? O que era, Carlos? Aqui rapidamente é só aproveita que uma das opções no tratamento da apneia do sono. Sim. Certo? Que é um aparelho que se chama CPAP, certo? Que é constituído de uma máscara, certo? Que o paciente, na verdade, tem que dormir com ela, tá? E essa máscara é conectada através de uma cânula, certo? Chamada traqueia. Isso. A um aparelho, certo? E esse aparelho, que é o CPAP, vai lançar o ar, certo? Com uma pressão. Como eu falei, a apneia ocorre porque há um colapso da garganta. Então, o ar lançado por esse aparelho nessa máscara vai impedir que haja esse colapso. Então, o paciente trata a apneia, certo? Então, tem as indicações, depende da gravidade da apneia, e é algo que é muito utilizado e muito eficaz no tratamento. Mas só deve usar com recomendação médica. Lógico. O primeiro passo é diagnosticar a apneia. Saber se realmente ele é portador do distúrbio. Só um número para mostrar a importância. De todos os pacientes que têm apneia, vamos supor, de 100 pacientes que têm apneia, só 15 têm um diagnóstico.
Certo? Os outros não imaginam que tem. E tem, verdade. Certo? Então é algo que tem que ser diagnosticado. Doutora Aparecida, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço o convite, né? E você vê, são muitas dúvidas e o tema ele é Doutora amplo, Aparecida, aproveite e diga onde é a clínica de vocês, é interessante o telespectador saber, né? Cada um forma. Eu trabalho no Instituto do Sono e Cérebro do Cariri, ele fica na Santa Clara, é a rua da Unimed, né? O número 186. Estou lá beleza. todas as tardes. Próximo da Unimed. Na quarta-feira. Próximo da Unimed. Doutor Carlos Eduardo atua em Crato, né? Não, a minha, também a minha clínica é junto à doutora É Aparecida. junto da doutora? É um grupo multidisciplinar. Mas trabalha em Crato também? Trabalho também, mas meu consultório é no Instituto do Sono. Ok. Doutor Cícero. Eu queria agradecer vocês essa oportunidade, o debate foi ótimo, realmente, e a gente está trabalhando com medicina do sono na clínica Medisono, fica na rua Santa Rosa 609, em conjunto com a doutora Erivânia, que é otorrino, e a doutora Robertina, que é pneumologista. Muito certo. O procedimento que o senhor tinha para hoje, esteve em vias até de impossibilitar a sua vinda ao programa, foi resolvido ou foi adiado? Não, foi resolvido. Foi resolvido. Muito bem. Obrigado. Vasques, boa noite para você. Rapaz, nós queremos agradecer primeiro o nosso telespectador, porque sem ele a gente não faz o programa, né? Que ele é o motivo do programa, é exatamente o telespectador. E aos senhores, colegas Beto, que vieram para cá, eu sei que foi bastante interessante o bate-papo, a conversa, esclarecemos, tiramos dúvidas. E agradecer a vocês e certamente em outra oportunidade a gente pode voltar aqui com outro tema. Ok. E ao caro telespectador lembrar, como já dissemos, na próxima sexta-feira estaremos aqui com o ex-prefeito Carlos Alberto da Cruz, mas na segunda-feira, minha gente, nós vamos estar aqui com uma sumidade. Seu Lunga vem para o Tribuna Livre na próxima segunda-feira. Boa noite, amigos. A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. A gente também assiste o Multimídia. Galera do Multimídia. Aí, galera que tá curtindo o Multimídia, aqui é Calypso. Você, Marcelo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Multimídia.